Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula especial para o sexto ano, tá? Essa aula aqui ela é muito especial para os meus alunos, o Gabriel, a Emanuele, o Lucas, o Luiz, tá? E todos vocês do sexto ano, que eu vou falar aqui ao longo das aulas, tá bom? E eu vou repetir o nome de vocês. Lembrando que se você está assistindo a minha aula aí, não esquece de fazer o que eu vou te pedir durante a atividade aqui, certo? Tá? Primeiro, o que a gente vai tratar aqui? Primeiro, a gente vai responder questões e assuntos a respeito de MMC, o que é MMC? IMDC, tá bom? Não vai ser uma coisa muito, não vai ser uma coisa muito demorada, vai ser uma coisa bem sucinta e a gente vai responder alguns exercícios, tá bom? Mas o que é MMC e IMDC e eles estão ligados a quais assuntos? Vamos só lembrar que a gente está tratando aqui de um assunto, gente, que é um assunto do sexto ano, tá bom? E no sexto ano é quando a matemática ela começa a ficar um pouco mais adultinha, né? Um pouco mais madura. Então você tem que começar a ficar um pouquinho mais sério para entender a matemática também, certo? Então o que acontece aqui no sexto ano? A gente já trabalhou as operações básicas, os alunos todos já deveriam estar sabendo somar com sucesso e subtrair com sucesso. Do mesmo jeito que multiplicar e dividir, tá bom? São essas coisas, além de um outro assunto, que é um assunto de geometria, conhecido como formas geométricas, tá? Então, são as duas coisas que alguém que está no sexto ano já deve saber, beleza? Mas a gente vai entender que o sexto ano, ele é feito para que as pessoas acabam entendendo o que vai ser os assuntos do sétimo, do oitavo e do nono. Tá? Então, aqui vai ter alguns recursos ainda. Como assim alguns recursos? Vai ter a matemática, que a gente chama de matemática básica, tá bom? Um desses recursos, a gente conhece eles como números primos, né? Então, para a gente entender os números primos, a gente precisa entender o que é o assunto de somar, será? Não, nem tanto. Subtrair? Não, também nem tanto. Agora, multiplicar e dividir, sim, esse a gente precisa saber com certeza, tá? Então, para entender o que é um número primo, eu preciso saber se o número ele é divisível, se eu consigo dividir ele apenas por ele mesmo e pelo número um, né? Como assim? Significa que ele não está na outra tabuada. Olha que legal, um assunto ligado ao outro, né? Então, para ele ser um número primo, ou eu divido por ele, né? Como assim dividir por ele mesmo? Pegar o número 13, por exemplo. Ele está em alguma tabuada? Tabuada, por exemplo, do 2, ou tabuada do 3, ou tabuada do 4? Não aparece, né? E ele não vai aparecer mesmo, por causa que eu não consigo dividir ele por outro número, a não ser por ele mesmo, e pelo número um, tá bom? Na tabuada do número um todo mundo vai aparecer, né? Porque o número um não, todos os números são múltiplos do número um, né? Certo? Diferente dos números pares. Como assim? Os números pares, eles não são múltiplos de todo mundo, né? São múltiplos apenas do 2, certo? E aí, quando esse número, por exemplo, ele não tem múltiplo, aí a gente chama ele, então, de número primo. Tá? Ele não faz... Perdão, gente, não é que ele não tem múltiplo. Ele não está numa tabuada da multiplicação, então significa que ele é um número primo, ele vai ser o primeiro da tabuada. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Utilizar desses números primos, né? Que eu vou escrever alguns números primos aqui, ó. Eu já vou escrever aqui, deixa eu só apagar o número 4 ali de baixo. Vou colocar aqui o número 5, o número 7, né? O número 11. E cuidado aí, gente, você que está achando que os números primos são os números ímpares, não são, tá? Tem alguns números ímpares que aparecem na tabuada dos outros, né? Como, por exemplo, o número 21. O número 21, ele é um número que ele não é primo, porque ele aparece na tabuada do 3 e na tabuada do 7. Já o 3 e o 7, olha onde eles aparecem aqui embaixo que eu estou fazendo, ó. Aparece o 3 aqui e o 7 aqui, porque eles são números que eles não aparecem em outra tabuada. Então, eles são números primos, né? Ô, professor, mas eles são números pequenos. Se a gente pegar um número bem grande, tipo o número 12.526, dá para saber se ele é primo? Dá sim, gente, dá para saber se ele é primo. Primeiro que se ele aparecer na tabuada de alguém, ele já não é mais primo, né? Porque ele tem que ser divisível apenas por ele mesmo e pelo número um, né? Acabei apagando aqui. E pelo número um, tá bom? Então são esses números que ele tem que ser. Então, nesse caso aqui, dá para dividir ele por 2, né? Porque ele é um número par, ó. Tá bom? E tem vários recursos aí para a gente saber de quem ele é divisível. Bom,
Aí a gente aprende os números primos, que são esses números, né? É uma lista bastante grande de números, né? Inclusive eles não acabam, né? Porque os números também não acabam, então eles também não acabam. E a gente usa esses números primos para quê? Tá? Ele vai ser um recurso para você entender um assunto muito, 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 muito importante. Olha que legal que eu falei. Ele vai ser um recurso para você entender um assunto muito, muito importante, que é o assunto de fração. Tá? Olha só, então escreve isso daí. Deixa eu escrever bem grandão aqui, porque se você esquece de escrever, tá? Que é o assunto de fração. Por quê? Porque fração é o assunto mais importante lá do quinto ano, lá no finalzinho do quinto ano. Então você tem que entender ele no sexto. E agora vai ser cobrado a ideia de frações. Vou botar frações no plural aqui, né? Para assustar vocês, porque são bastante frações. E quando a gente trabalha no sentido de fazer soma de frações, por exemplo, isso daqui, qual é o resultado? É uma outra fração. E para responder isso, você vai precisar utilizar dos números primos, mas muito mais específico de um assunto escrito conhecido como fatores primos. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Os fatores primos. E aí eu vou passar para você um pouquinho do assunto do MMC bem rapidinho aqui, tá? Não vou responder todas, eu vou responder somente até você estar entendendo esse assunto, tá? E se você é meu aluno, tá me acompanhando aqui, certo? O Luiz aí, tá? O Lucas, pegar a Emanuele, tá bom? Eu quero que vocês aí, ó, escrevam aí embaixo. Quero que vocês escrevam aí embaixo, tá? Principalmente o Gabriel, fatores primos. Deixa escrito nos comentários aí embaixo, porque daí eu vou saber que você chegou até esse pedaço da aula. Tudo bem? E aí, então, é o seguinte: o que são esses fatores primos? São os números primos. E a gente chama ele de primos porque eles têm uma relação muito legal com os outros números. Como assim? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício que eu trouxe aqui, ó, tá? Ele é um exercício que tem uma lista na internet, inclusive na minha lista de revisão. Se você quiser fazer parte do meu grupo de revisão, só você me mandar uma mensagem ou deixar nos comentários que eu te respondo. Que a gente trabalha com essa lista aqui para poder despertar esse conhecimento de fatores. O que é isso de fatores primos? É quando eu pego um número e eu escrevo ele de um jeito em que a multiplicação se torna ele. Como assim? Porque se ele não é um número primo, eu consigo fazer uma multiplicação e chegar nele, né? Ah, claro. Tá, então, por exemplo, aqui o 6, eu consigo dividir ele por 2 e ele vira 3, certo? E o 3 eu consigo dividir ele por 3 e ele vira 1. Quando eu faço essa organização dos números, a gente chama esse processo de fatoração. Beleza? É o assunto de fatoração. O que é fatoração? É eu escrever um número. Quem era esse número? Vou circular ele aqui, ó. Ele era o número 6. Olha só aí, ó. Ele era o número 6 e eu escrevi ele como sendo a fatoração do 2 vezes o 3. Certo? Então, 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então, significa que eu posso fazer o 6 igual a 2 vezes 3. Tá? Um outro assunto também que é importante aqui, gente, é começar a tirar o X da vida de vocês. X é coisa de criança. E começar a usar o ponto. Tá bom? Então, o ponto agora significa a multiplicação. Beleza? Ah, mas por que isso, professor? Para que a gente compreenda os números primos e a gente consiga enxergar eles, né? Então, a gente fez aqui o 6, né? Isso daqui é a resposta do 6, tá? Tanto a fatoração quanto aquele sinal de igual lá embaixo. Por que eu digo sinal de igual lá embaixo? Porque aqui que eu vejo que eles são primos, né? Porque o 2 e o 3, eu não consigo dividir eles, fatorar eles, né? Mas o 6 eu consigo. Então, o 6 é igual a esses dois carinhas aqui. Ou seja, esses dois carinhas são primos do 6. Olha que coisa doida. Tá? E a gente tem aqui também o número 20. Então, se eu fosse fazer a mesma coisa com o número 20, que é a letra B, ó. Então, eu iria pegar o número 20, colocar uma barrinha do lado dele, certo? Esse é o processo de fatoração. Colocar uma barrinha do lado dele. E nessa barrinha eu colocaria desse lado aqui, do lado direito, ó, os números primos, que eu consigo dividir o número 20. Então, eu consigo dividir o 20 por 2? Opa, consigo, ele vira 10. Certo? E o 2, ele é primo. Então, sempre que eu vou pôr aqui, opa, tem que ser primo. Professor, mas e se não for mais o 2? Se acabar a divisão dos números pares? Tipo o 10 agora, ó, dá para dividir por 2 ainda. Ele vai virar 5. Tá, e aí?
E aí, agora, o que que eu faço? E aí você vai pensar no próximo número primo. Então, a sequência dos números primos é 2, 3, 5, 7. Ô, gente, principalmente esses primeiros números vocês têm que guardar na cabeça, tá? O 9 não, né? Porque o 9 ele aparece na tabuada do 3. O 11, o 13 e blá, blá, blá. Assim vai. Tá bom? Eles não acabam. Tem o 17, tem o 19, tem o 23. A gente coloca eles aí. Mas, enfim, o que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo número primo? Ah, o 3. Oh, mas o 3 não divide o 5. Então, pega o próximo, que seria o 5 mesmo. 5 divide o 5? Sim, 5 divide o 5 e ele se torna 1. Tá? E sempre que ele se tornar 1 ali embaixo, ele vai parar, se tornou 1, então agora ele vai parar de realizar a divisão, tá? Porque seria sempre o número 1, né? Então a gente para por aqui mesmo. E quem é a fatoração? A fatoração é esse processo aqui, ó, de escrever, então, o número 20, que era aquele numerinho que eu selecionei, que ele vai ser igual agora a 2 vezes o 2. Ah, mas por que que não resolve a multiplicação? Gente, eu não quero resolver a multiplicação, eu quero expressar, é uma expressão, não é um cálculo, tá? Vocês têm que diferenciar isso na matemática também. Uma expressão não é um cálculo, eu quero expressar o número 20 com números primos. Eu quero expressar o número 20 com fatores primos. Ou seja, o 20 é a mesma coisa que 2, vezes 2, que dá 4, vezes 5, 4 vezes 5, que dá 20 mesmo. Então, parabéns, a gente acertou essa daí. E a fatoração é quem? É essa multiplicação aqui. Tá bom? Então, fatoração é uma multiplicação. Ah, professor, faz a C aí. Vou fazer a C, aí eu vou parar de resolver essas daqui e vou resolver outras, né? Ah, então faz uma mais difícil aí. Não, vou fazer a C. Vamos lá. 70. Opa, aqui, 70. E eu vou fatorar ele em números primos. Então, eu vou escrever o 70 igual a outra coisa, que são os números primos. Primeiro, ele é um número par. Dá para dividir por 2? Opa, dá sim. Ele vira o número 35. Já o 35 não dá para dividir. Mas será que o 35 dá para dividir por 3? Ele está na tabuada do 3? Se você pensar na tabuada do 3, tá, gente? Você tem que pensar sempre nisso. Estou dividindo por quanto? Aí lembra da tabuada daquele número. Então, eu vou dividir por 3. Ele tá na tabuada do 3? Não, né? O 30 tá, o 33 tá, o 36 também tá, mas o 35 não. Então, eu não posso. Mas eu posso colocar o número 5, né? Se você lembrar ali da sequência dos números primos, o 5 ele vem depois do 3. Tá. Então, se eu dividir isso por 5, ele vai dar quantos? Se você olhar ali, ele vai dar 7. Tá? Ah, mas 7 não dá para dividir por 5, então não pode continuar colocando 5. Não posso continuar colocando 5. Então eu vou colocar quem? O próximo número primo, que é o próprio número 7. Ah, e agora? 7 vira 1 e a conta finaliza por aqui. Tá bom? Gente, eu coloco essa barrinha do lado porque ela é bem importante de colocar para saber que acabou a conta ali. E a gente vai usar essa barrinha também no futuro. Tá, então aqui significa que o número 70 ele vai ser escrito como sendo 2 vezes o 5, que dá 10 vezes o 7. E eu descobri isso a partir da minha fatoração, quando eu dividi o 70 em números primos. Tá? Então, isso daqui é a ideia de fatoração. Também a gente tem vários jeitos de saber se o número é múltiplo de alguém, tá bom? Vocês que são os meus alunos aqui, que me acompanham, que eu acompanho individual, vocês sabem que eu já trabalhei isso com vocês várias e várias vezes, né? E se ele é um número primo, eu não vou conseguir dividir ele por ninguém, tá? Ele não faz parte da tabela de ninguém, tipo o número 17 aqui, ó. Então, quem que é a fatoração dele? É ele mesmo, beleza? Tipo o número 51 também. Quem é a fatoração dele? É ele mesmo. Tá? Então a gente tem que entender esse negócio aí dos números primos. O número 36 aqui para acabar logo. O que é o número 36? Então eu vou pegar ele e vou dividir ele em fatores primos. Na letra E, ó. Eu pulei a D, tá? Então a letra E, 36, eu vou dividir ele em fatores primos. Primeiro eu vou dividir por 2. Se você pegar o 36 e dividir por 2, dá 18. O 18 dá para dividir por 2 de novo? Ele vai dar 9. O 9 dá para dividir por 2? Não. Pega o próximo número primo. É o 3. Então dá. Aí o 9 divide por 3 dá 3. O 3 dá para dividir por quem? Dá para continuar dividindo? Dá. Então põe o 3 ali, continua dividindo, dá 1. Quando dá 1, acaba minha conta. Então ele finaliza aqui. E esses números que apareceram aqui na coluna, né, na vertical ali, eles são o quê? Eles são o que a gente chama de fatores primos. Então eles são sempre números
primos, que significa que o 36 pode ser escrito com esses primos aí, ó. É o 2, o 2, o 3 e o 3. Fechou? Vamos para número 2, porque o tema dessa aula de hoje era número 2. Eu fiz ela meio longa, gente, porque vocês têm que resolver essa lista aqui. Essa lista é importantíssima de se resolver, tá? Porque com elas vocês vão aprender a resolver fração, para aprender a somar fração. Tá? Então, eu não estou passando números primos só para passar números primos. Eu quero saber se vocês vão usar esse conhecimento para somar frações. Isso é um assunto importantíssimo, somar frações. Tá? Então, significa o quê? Que eu vou para número 2 e você vai continuar me acompanhando aqui. Tá? Na número 2, o que tem de especial nessa número 2? Calcule o MMC dos seguintes números. Opa, professor, eu não sei o que é MMC. Como é que eu vou me virar com isso? Primeiro, você não vai desanimar, certo? Desanimar é coisa de gente que está aí se rendendo. E se você está aqui nessa aula até agora, até esse momento, eu quero que você curta esse vídeo aí, certo? Curte esse vídeo e não precisa deixar nada nos comentários. Só continue me acompanhando aqui. Fazendo o quê? Resolvendo o MMC, porque MMC ele vai ser o conhecimento para poder resolver frações. Ó, quando a gente tem duas frações, por exemplo, eu vou somar meio mais, vamos colocar aqui, 3 quintos. São duas frações complicadas, tá? Você pode resolver na calculadora. A gente gosta de resolver na calculadora. Ah, 0,5, certo? O 3 dividido por 5 dá 1, alguma coisa. Então, você resolve com decimais. Só que eu quero o seguinte, existe uma fração que é o resultado dessas frações aqui, aonde ela vai ser o quê? O MMC das duas partes de baixo, né, da nossa fração, o quociente, tá? E com o MMC a gente consegue responder e calcular esses dois fatores aqui de cima. Eles vão mudar. Por quê? Porque o MMC, ele transforma os numerinhos de baixo. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Tá? Eu vou explicar para vocês então o que é MMC. Por quê? Porque quando a gente soma frações assim, tá? Vou mostrar qual é o resultado dessa daqui. O MMC, por exemplo, o MMC desse daqui vai ser um número que é múltiplo incomum ao 2 e ao 5. Só que não vai ser qualquer múltiplo, vai ser o menor múltiplo, certo? Então, é o menor múltiplo, opa, incomum. Vamos simplificar aqui, né? MMC, então, é menor múltiplo comum. Comum a quem? Ao 2 e ao 5, a parte de baixo dos dois. Tá? Aí eu uso eles, aí de uma certa forma esse número ele vai ser transformado, dele transforma a parte de cima, e isso vai criar uma nova fração. Tá? A fração é esta aqui, ó. Ela é 11 dividido por 10. Beleza? Então, o que significa? Que essa fração ela veio a partir da soma daquelas duas, mas você não consegue resolver isso e você não consegue entender essa soma de frações. Olha que doido, como que essas duas aqui se tornaram essa daqui, ó. Como que se tornou isso? Foi o conhecimento de MMC que fez isso acontecer. Tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora na número 2, ó. Então, calcule o MMC dos seguintes números. Vamos pensar o seguinte, por que que o professor trouxe para vocês aqui o assunto de fatoração de números primos e depois trouxe MMC? Porque é o mesmo recurso. Então, para você calcular os números primos, primeiro você vai ter que fazer uma fatoração em comum. Como assim uma fatoração em comum? Uma fatoração... Opa, errei o acento. Uma fatoração em comum. Então, essa fatoração vai ser com números primos, né? Mas vai ser em comum a quem? Vamos testar a letra A aqui, então. Ó. Vai ser em comum, então, ao 6 e ao 8. Então, quando eu faço a fatoração, ao invés de eu colocar só o 6 e a barrinha já do lado, eu vou colocar o 6 e eu vou colocar o 8. Porque agora eu vou trabalhar com divisões e múltiplos em comum a eles. MMC, múltiplos em comum. Olha só, então, aqui o que eu posso fazer. Primeiro eu vou colocar os números primos na lateral, né? Que seria aqui no caso o 2. Se você já esqueceu da sequência dos números primos, você pode ver se ele está na tabuada de alguém, ou você pode lembrar de alguns que eu já coloquei ali. Os primeirinhos, pelo menos, né? 2, 3, 5, 7. Tá, vamos colocar mais dois aqui. 7, 11. Quase que eu coloquei o 9 de novo.
E esses números que eu vou colocar ali na lateral, tá? Vou até trocar de cor para colocar eles ali na lateral, deixar uma corzinha mais clarinha. Então aqui vai ser, primeiro vai ser o 2. Quando eu divido 6 por 2, ele vira 3. Mas aí que está o processo de fatoração em comum. Por quê? Porque se ele é em comum, eu tenho que ver os dois. Então eu não vou dividir só o 6, eu vou dividir o 8 também, porque é em comum. Então, o 8 divide por 2 dá 4. E agora, dá para dividir por 2 de novo? Ah, não dá porque tem o 3. Então, calma aí. Por quê? Porque se tiver alguém que dá para você dividir pelo aquele número primo, você continua colocando ele aqui embaixo. Se tiver mais alguém, você continua colocando ele. Até você não conseguir dividir mais ninguém por ele, aí você coloca o próximo número. Beleza? Então, repete aí o que eu falei, que eu vou repetir aqui também. Tá? Então, já coloquei o número 2. Só que agora aparece um 3. Eu devo mudar para o número 3 aqui no processo de fatoração? Não, eu vou seguir com o 2 até, ó, e eu vou continuar repetindo. Então, o 4 divide por 2. Então, ele eu vou dividir. Do mesmo jeito do 3, ó. Então, o 3 não divide. Então, o processo é colocar ele para baixo. E o 2? O 2 divide. Então, ele vai transformar em 1. Agora que para. Certo? Então, agora que para. E você pode ir para o próximo número primo, né? O 2 já foi. Então, o próximo é o 3. Se você colocar o 3 aqui, o 3 vira 1. E aquele 1, você não mexe mais com ele. Ele vira 1 mesmo. E agora eu ponho aquela barrinha lateral. Certo? Tá, professor, então significa que 6 e 8 é igual a 2, 2, 2, 3? Quase isso, quase isso. Tá? Significa que quando eu estou fazendo esse processo de fatoração, eu achei números primos em comum aos dois. Em comum aos dois. Então, se eu multiplicar eles, eu vou achar ali um número que é múltiplo em comum aos dois. Sério? Sim. Se você multiplicar aqui, não vai dar nem 6 e nem vai dar 8. Ele vai dar um múltiplo em comum aos dois. Olha aí. Então, o 2 vezes 2, ele vai dar 4. O 4 vezes 2 vai dar 8. E o 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá 24. E aí você tem que lembrar da tabuada de quem? Da tabuada tanto do 8 quanto do 6, né? Então, a tabuada do 8 e do 6. As duas tabuadas têm o 24? Tem, tá? Tem. Então, significa que quem é o MMC de 8 e 4? É o número 24. É o menor múltiplo em comum aos dois, certo? Então, se tivesse uma fração em que embaixo é o 6 e a outra parte de baixo da fração é o 8, aqui embaixo o múltiplo em comum seria o 24, e aí basta a gente aprender qual é o processo de transformar os números de cima para colocar esses fatores aqui. Tá bom? Mas vamos resolver alguns MMCs aí antes, né? Porque eu sei que vocês já ficaram bastante animados para responder. E se você está me acompanhando até esse momento da aula e é meu aluno, eu quero que você coloque aí nos comentários agora MMC. MMC. Beleza? E a gente vai fazer o que com esse MMC? Agora a gente vai descobrir o MMC de 9 e 4. Tá bom? Então vamos colocar aqui o MMC de 9 e 4. Como que é o processo mesmo? Cadê eu? Aqui. Achei. Como que é o processo mesmo? O processo, então, é fazer 9 e o 4 naquela barrinha da fatoração. Tá? Então, quem que eu posso dividir aqui um número? O primeiro número primo que aparece é o 2. Dá para usar o 2 ali? Ou já vou direto para o 3? Ah, o 9 é por 3, mas o 4 é por 2. Então, usa o 2. Ah, então, sempre o menor? Sim. E você tem que respeitar essa sequência, tá, gente? Se, por exemplo, você já pular para o número 7 direto, né, que ele não é o terceiro, é o 5, ele é o quarto. Ó. Se você pular para o 7 direto, dá problema. Você não encontra o MMC, você encontra uma outra relação. Tá, professor, e agora? Então, o 2, ele divide o 9 e o 4? Não, ele só divide o 4, então eu divido o 4. E o 9, você copia. E agora, o que eu faço? Você coloca aqui embaixo o próximo número primo, só que como dá para dividir, eu repito ele até eu não conseguir dividir mais. Então, aqui eu consigo pôr. Então, é o 2, aqui o 2 eu consigo dividir de novo, ele vira 1. E o 9? O 9 não divide. E agora, acabou aqui, não dá para pôr o 2 mais? Não, se você pôr o 2, você não faz nada. Então, você vai pôr o próximo número primo, que é o 3. Se ele dividir alguém, tá? Se, por exemplo, aqui tivesse o número 7, eu não ia pôr o 3, porque ele não divide. Então, vou pôr o 3. 3 divide o 9, que dá 3. E aí significa, então, que o 1 eu só vou copiar e eu posso pôr o 3 de novo. E agora sim, significa que
múltiplos em comum ao 9 e ao 3, ou o múltiplo menor em comum é uma multiplicação desses fatores primos aqui. Tá? Então, o que é essa ferramenta matemática de fatoração com números primos? Fatoração com primos. É a gente entender que os números têm uma relação entre eles. É por isso que o nome é esse. Eu acho até engraçado o nome, né? Não sei se vocês acham engraçado o nome. Primos. Por que são primos? Porque tem uma relação entre eles e a gente consegue conectar essas relações no que a gente chama então de MMC. Basta eu multiplicar esses primos aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 3 dá 36. Então, significa que um menor múltiplo incomum ao 9 e ao 4, certo? Olha na tabuada dos dois, tem o 36. E o 36, então, é múltiplo dos dois em comum. Tudo bem? Eu não vou falar mais aqui, gente, a respeito disso, tá? Eu não vou mais falar a respeito disso, do MMC. E eu também não vou estender a aula, igual eu falei, que eu ia falar até do MDC, porque o MDC ele é um pouquinho mais complicado. Eu vou acabar a aula por aqui, certo? Mas o MDC ele vai ser o máximo divisor comum. Eu vou gravar essa aula para vocês também, para você conseguir resolver essa lista aqui com sucesso. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Resolvam a lista. Vocês que estão só me acompanhando no YouTube, vocês podem voltar ali, pegar a número 1 e ver aqui a número 2, tá? E se vocês querem saber qual é a 3, a 3 é só para a gente responder, ó. Não deu aqui. É só para a gente responder o MDC de todos esses números daqui, ó. Tá bom? Então, vai calcular o MMC e depois o MDC, beleza? Então, basta você me acompanhar aqui no YouTube, se você não é meu aluno, e se vocês que estão aqui me acompanhando e são meus alunos, beleza, gente? Faz a lista, resolve com carinho. Sempre me manda o exercício assim que você terminar ele, para eu saber qual que é o seu tempo de resolução, para eu saber como você aprende a matemática e como que tá as suas ideias lógicas aí na cabeça, funcionando, porque sem a lógica a gente não faz muita coisa, né? Pessoal, por enquanto é isso. Por enquanto é isso, beleza? Eu vou deixar esse vídeo aberto aqui no YouTube, então você pode compartilhar ele com os seus amigos aí, tá? Dividir e ver e rever várias e várias vezes, mas se você é meu aluno, você tem que estudar e aprender o MMC, porque você vai ser um dos melhores. Fechou, gente? Um grande abraço.